exercício, né, então se houve esse entendimento de que, ok, percebemos que o diafragma vai permitir que entre mais ou menos luz, isso vai gerar exatamente essa diferença na profundidade de campo. Quando eu faço uma abertura muito grande, né, um valor F baixo, então eu compenso com a velocidade do shutter, a velocidade do obturador. Só que a velocidade ela chega num ponto onde a foto acaba ficando borrada, né, ou então ela acaba congelando no tempo certo. E a outra proposição de exercício era o inverso, não me preocuparia com a abertura do diafragma, mas eu manipularia a quantidade de luz que está entrando, fazendo essa manipulação da velocidade. Alguém mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, mas já conseguiu, acho que era tentando entrar na sala. Então, seria nesse sentido. E o terceiro seria a gente fazer essa manipulação do ISO, também para perceber o quanto vai entrar de luz, e na medida que a gente não mexe nesses outros dois parâmetros, se eu consigo deixar a imagem mais clara ou mais escura somente alterando o valor do ISO. Então eu espero que tenham tentado fazer e tenham percebido isso. Aí eu já estou contente, parece que estou ensinando direitinho. Né? Alguém teve alguma dúvida com relação a isso? Né? Porque como eu anunciei antes, né, não estava todo mundo ainda, só tive 2 pessoas aqui na sexta-feira. Então vocês podem escrever, podem falar, tá bom? Vou tentar fazer mais dinâmico aqui hoje. Vamos conversar um pouco mais aqui, porque acaba sendo muito cansativo ficar só 2 horas eu falando, tá bom? Bom. Então eu vou dar início ao material de hoje, dando sequência, já que tá tudo tranquilo, né? Parece que o vídeo vai sanar as dúvidas. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Aí meu problema é se eu. Eu vou ficar fazendo umas quebras na apresentação do compartilhamento de tela, porque como não entrou todo mundo ainda no horário, então na hora que eu começo a apresentação eu não consigo dar permissão de entrada. Então eu vou fazer umas 2, 3 telas e encerro para poder abrir com vocês. Então, Yasmin, tá, o material já está disponível para vocês agora, o material desse encontro de hoje. Fotografia parte 3 é um material sobre composição. Tá? Então, se vocês abrirem o Google Sala de Aula, vai ter lá no módulo 1 de produção. Deixa eu compartilhar já aqui já para mostrar. Daí fica mais fácil. Deixa eu tirar minha câmera para reduzir a banda de imagem aqui. Pois é, Christian. Eu vou colocar uma listagem dos aplicativos que eu utilizei. Tem um que chama Better Camera. Né, o outro é o Procam X-Lite. Tem o Open Camera, HD Camera. Tem uma infinidade de aplicativos ali que eles prometem mexer em algumas dessas funções. O que eu achei mais interessante de todos eles foi esse que eu vou colocar aqui no chat. Todos eles são gratuitos, tá? Lógico que quando o aplicativo é gratuito, ele acaba apresentando algumas propagandas, algumas mensagenzinhas ali no rodapé da tela, né, de acordo com o tempo de uso do aplicativo, mas no geral ele permite que você faça as manipulações do ISO, da velocidade de exposição, do white balance e do foco. Esse Procam ele permite uma série de funcionalidades e tem uns modos já pré-determinados também, tá bom? Então foi o que eu achei mais interessante assim deles. Tem um aplicativo da própria Google que chama Gcam, mas a Google ela tinha tirado ele da loja
Aí, para poder fazer a instalação, tinha que entrar em modo desenvolvedor, habilitar a instalação de aplicativo de terceiro, fazer download do APK. É uma complicação tão grande que eu preferi não fazer a instalação desse software em específico, tá bom? Uma das coisas que esse aplicativo faz, deixa eu ver aqui, eu não instalei esse aqui, o Irium, deixa eu ver, não, eu tenho o Irium aqui. Eu tenho que achar um aplicativo que compartilhe a tela do meu celular com vocês. Porque daí eu posso tentar ligar o meu celular pelo computador aqui e compartilhar a tela para vocês verem a tela do meu celular sem os brilhos. Senão eu vou ter que ficar fazendo foto, print, tela a tela, fazer todo aquele esquema de apresentação, né? Que também é válido. Mas é mais trabalhoso, né? A gente pode ver ao vivo aqui. Então tem esse aplicativo ProCam, o X-Lite, funciona muito bem. Eu tô com outro aplicativo aqui, mas ele não permite muitas coisas, que é o... Cadê o nome dele aqui? É o HD Câmera. Eu instalei dois desse, tem um Webcam 2, tem um que chama Cinema FV5, mas também, no geral, todos eles vão apresentar as mesmas coisas que esse ProCam apresenta, tá? Então acho que a gente vai acabar trabalhando com ele. CCS não está visualizando o que exatamente, pessoal da assessoria do chat aqui. Ah, não, é que eu parei de compartilhar minha tela. Vou compartilhar de novo então aqui. Eu vou compartilhar porque tinham perguntado do conteúdo de hoje, né? Se já estava disponível. Então, compartilhando aqui, ó, na sala de aula da gente, lá nas atividades, né, aqui nos topo, a gente já tem aqui, ó, fotografia parte 3, já tem a parte 4 ali, que é da aula de amanhã. Ainda vou colocar mais coisas aqui, tá? E já tem, inclusive, o formulário aqui com atividade. Esse arquivo aqui está disponível para vocês também ali, né, o que a gente vai apresentar hoje, falando exatamente da composição. Eu vou ler aqui o cabeçalho aqui da atividade, né, sobre a composição fotográfica. A gente vai analisar hoje, então, a regra dos terços, a escolha do assunto, o enquadramento ou planos que a gente utiliza na fotografia. Aí tem alguns elementos de composição, como contraste, horizonte, linhas de equilíbrio, moldura, espaço negativo. Então isso aqui é o que a gente... Eu até botei aqui no encontro presencial, esse encontro presencial virtual, né, da gente. Então a atividade envolve vocês fazerem uma comparação dessas fotos com o que a gente fez na semana passada. Então acho que eu tinha alertado no... Tudo bom, Aline? Acho que eu tinha alertado na atividade da semana passada exatamente sobre isso, né, de vocês pensarem na hora de fazer alguns dos exercícios, né, de tentar fotografar sempre o mesmo cenário, o mesmo objeto para fazer essas comparações depois. Eu vi na primeira atividade exatamente de como fazer as fotos e tal, que o pessoal tinha seguido mesmo. Aí aqui já teve mais gente participando, tá? Então é só alertar para não ficar acumulando aqui muita atividade, porque ó, só 16 responderam, né? Então eu recebo aqui, eu vou visualizando aqui as fotos de vocês, vendo o nome. Aqui tem interessante, isso aqui é a foto do José Miguel. O José Miguel já está aqui. Interessante que ele usou do Google Lens, né? Ele fazendo aqui um comparativo, tem um ângulo aqui bem interessante. O Google Lens é um aplicativo bem interessante dos celulares, da linha Android, da câmera da Google.
porque ele tenta localizar algum elemento e fazer uma pesquisa sobre isso. Então, se você colocar para um código de barra, ele pode até apontar para que é aquilo. Hoje mesmo eu fiz isso, apareceu aqui em casa, eu moro no térreo, tem uma mata aqui do lado, aqui onde eu moro, apareceu uma cobra, né, eu fui lá fotografar para saber que cobra era aquela, e ele me indicou lá que era a cobra cipó, né, então foi um exercício bem bacana aí, do Google Lens hoje, aplicado hoje aqui em casa. E quando ele está conectado com as redes sociais, antes a gente tinha o Google Plus, né? Então, aí o que acontece é que ele tu apontar para uma marca, ele vai te levar para o site da marca também, ou de produtos relacionados. E quando ele era integrado com o G Plus, que era a rede social do Google, ele começa a fazer o reconhecimento das pessoas também. Então, se tu apontar para. Deixa eu ver aqui, a Júcia está aparecendo aqui na tela para mim. Apontasse para a foto da Júcia e a Júcia fizesse parte da minha rede de contatos, ele dizia: ó, essa aqui é a Júcia, né? Essa aqui é a Aline. É bem invasivo até, né, nesses aspectos. Mas até rendeu alguns processos ali. Né, então aqui foi um exercício da Conceição Miranda, né? É uma criança, legal. Então a ideia, a brincadeira era exatamente isso, a gente fazer uma foto. Aí, Conceição, já segue a dica para ti, tentar fazer essa comparação a partir do que a gente vai ver hoje, fazer uma comparação daquela foto anterior com uma foto feita após o que a gente vai conhecer hoje aqui, tá bom? Então eu vou começar aqui minha apresentação sobre essa parte da composição, da linguagem da luz. Porque a fotografia, enquanto Priscila tá perguntando como envia isso. Não, tudo bem. Na própria atividade, Priscila, tem como. Deixa eu ver aqui, cadê? Na atividade tem um formulário. Tá? Deixa eu visualizar aqui. Aqui ele vai dizer para mim quem fez, quem foi que entregou, e aqui eu vou dar a resposta para vocês individualmente. Eu ia começar a fazer essa semana, no final de semana. Eu estava tão cansado que domingo eu realmente tirei o domingo para descansar. Tá? Mas dentro aqui do módulo ele tem o material da apresentação, né, que a gente utilizou, e tem aqui uma atividade de fotografia. É um formulário do Google. Né, então aqui tu vai preencher os campos e enviar o arquivo com as fotos. Então eu vou ter acesso a esse formulário e depois eu vou dar a resposta lá para todo mundo no sistema, tá bom? Legal. Então vamos voltar aqui para o modo da apresentação sobre essa parte de linguagem, luz e composição. A gente tem que começar a imaginar, né, a gente está muito ligado com a linguagem textual, com o texto, com a linguagem oral, né, o modo como a gente fala, e a fotografia enquanto linguagem visual, ela também tem algumas regras, né? Então, se a gente fosse fazer uma distinção na fotografia enquanto linguagem coloquial, ou linguagem artística, ou linguagem culta, a gente pode pensar em alguns elementos que comporiam essa linguagem visual na fotografia. Né? A linguagem coloquial, se a gente fosse pegar para coisa textual, para coisa oral, essa linguagem falada mais abertamente, sem muita preocupação com as regras gramaticais, né, utilização de gírias. Se a gente fosse pensar isso na fotografia, eu brinco muito, né, que é essa foto mais espontânea, a gente pegar a foto, pegar a câmera da gente, apontar e fotografar sem se preocupar com os outros elementos dela. Já quando a gente pensa na fotografia enquanto uma linguagem artística, aí a gente já começa a pensar não só nos quesitos técnicos, por quê? Porque os quesitos técnicos eles estariam mais amarrados para a linguagem culta, né? Porque exatamente as regras, né, que determinam o que é uma fotografia produzida tecnicamente.
né? Então, é a parte inicial que a gente viu na semana passada, é para a gente entender essa linguagem culta da fotografia, para a gente entender como é que a gente manipula o equipamento para fazer um registro fotográfico, né? E dentro do conteúdo de hoje também, desse pensar essa composição fotográfica, de pensar meu objeto que vai ser fotografado, se comporia nessa linguagem culta. Quando eu vou para fotografia artística, aí a gente já começa a extrapolar um pouco disso. A gente pode até quebrar as regras, né? Mas a gente começa a pensar em outros elementos da fotografia. Tá? Então a própria proposição da foto, como é que ela vai ser utilizada. É pensar que uma foto jornalística, né, ela não vai ter a visão artística de um fotógrafo de moda, por exemplo. Então é entender que é uma linguagem visual, e que ela segue alguns parâmetros, algumas regras, e a gente tem que conhecer, até porque eu digo que a gente só quebra as regras quando a gente conhece, né, quais são as regras que estão sendo aplicadas. Senão é puro acaso, né? Então, quando a gente fala na composição, é exatamente no que a gente vai colocar nessa foto. O que a gente quer que apareça, onde é que a gente quer dar uma ênfase na nossa fotografia. É o que a gente quer deixar visível para quem for visualizar a nossa imagem, a imagem que a gente gerou. Né? Então, para que a gente faça uma boa composição, a gente tem que o quê? Fazer um estudo do objeto, fazer um estudo do local, entender as cores, qual é o tipo de iluminação, né, o que a gente pode utilizar para manipular aquele espaço para compor a nossa foto. Vocês pensarem em fotografia de alimento, quem resolveu se atrever a me seguir no Instagram, né, eu tenho um perfil lá que é o Alternativa B, era o meu perfil anterior, mas aí eu comecei a trabalhar com um projeto de uma rádio web, e o código da sala do Classroom, Emanuel Everton está pedindo. Eu já passo aqui, Emanuel. Então, pensar que nessa questão da composição, da foto, né, tô falando do meu perfil do Instagram, então eu fazia as fotos de casa, as fotos bacanas e tudo, mas tinha a questão de pensar a fotografia, né, de alimento ali. Então, eu vou tirar uma foto, a Aline colocou, obrigado, Aline. Então, pensar que eu não vou só pegar o meu prato e vou tirar uma foto. Então eu ficava escolhendo o ângulo, ficava fazendo ajuste de luz, né? E também tem a questão de, nessas situações, pegar outros elementos para me ajudar a fazer a iluminação. Às vezes eu estou na minha cozinha, tem uma luz no teto da cozinha, quando eu ia fotografar um prato de baixo para cima, ficava com a sombra da câmera, ou a minha própria sombra. Aí eu vinha com uma outra lanterninha de outro celular, né, e complementava essa luz saindo da minha frente para não deixar a minha sombra mais aparecer naquele registro, né. Então é isso, a gente pensar a composição, aí vem a questão também de conheço o espaço, conheço o local, conheço a iluminação e como é que eu posso manipular aquele espaço, aquele ambiente, como é que eu vou dispor os meus elementos ali. Então é uma coisa que a gente até fala, né, no meio, é que a pessoa que está em pé para fazer uma foto, ela não é um fotógrafo. Né? O fotógrafo ele está sempre em movimento, está sempre buscando o ângulo, está sempre buscando a luz, está sempre localizando naquele espaço como é que ele vai fazer uma foto mais interessante. Então, o fotógrafo ele se deita, ele sobe em árvore, ele vai subir num banco, ele vai se ajoelhar, ele vai buscar uma posição para ele ver, ok, agora a luz está do jeito que eu quero, a pessoa está enquadrada bacana, né, ele não vai ficar plantado apenas apontando o equipamento para o objeto que vai ser fotografado. Né, então tem muito disso, da gente buscar esse espaço, né, e buscar esses elementos e manipular esses elementos. Então, na manipulação
na foto de alimento, por exemplo, é como você vai dispor os talheres, de como você vai colocar algum adorno, algum elemento. Num prato de sopa, por exemplo, só botar o prato de sopa, ok. Mas aí você vai pensar num jogo americano que você vai utilizar por baixo, qual é o tipo de prato, é um prato comum, vai botar um prato em cima de outro prato, vai colocar algum outro elemento, uma fatiazinha de pão, umas torradinhas, né? Então, a maneira como você... É como se fosse um chefe gourmet, né? Só que ao invés de fazer aquela gourmetização do prato, você vai fazer essa gourmetização na composição. Tudo bem? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Então, vem então nessa parte escolher o modo da exposição adequada, qual é a máquina que eu vou utilizar. Aí eu falo muito do equipamento fotográfico, né, porque o foco do inicial era trabalhar com máquina fotográfica, mas como a gente viu que alguns dos celulares apresentam algumas opções para a gente fazer essa manipulação, né, é limitado, mas a gente consegue fazer uma manipulação de alguns elementos para a gente trabalhar melhor a maneira como essa luz vai passar pela lente da câmera que está embutida. Então a gente já começa a entender que, bom, essa câmera ela faz sempre um ângulo X, então se eu quiser aproximar, eu tenho que realmente aproximar do meu objeto, ou tenho que afastar. Algumas câmeras têm zoom, mas o problema do zoom das câmeras é que nem toda máquina fotográfica de celular, nem toda câmera de celular, ela tem um zoom ótico, né? Então, à medida que a gente vai fazendo aquela ampliação do zoom, é um zoom digital, a gente começa a deteriorar a nossa imagem, né? Então, é imaginar que eu vou pegar um pixel e vou ficar fazendo ampliação dele, então vai ficar os quadrados, os blocos de pixels cada vez maiores, né? Então, tem muito disso. A gente entender o equipamento que a gente tem para poder fazer um melhor registro. Então, é melhor, ao invés de utilizar o zoom, se eu tiver como aproximar minha câmera, eu aproximo minha câmera, tá bom? E a gente tem, aí eu deixo aqui, né, deve estar grifado, a gente tem que desenvolver esse nosso olhar, né, para a gente começar a perceber as coisas que estão ali ao redor, o que a gente pode evidenciar nessa fotografia, de como equilibrar essa composição. Como nós somos alfabetizados no modo, eu vou chamar aqui do modo ocidental, né, a grande parte da população mundial lê da esquerda para a direita. Então a gente vai fazendo a leitura do texto. Não sei se aparece meu mouse aí, então vou chamar aqui de composição. Eu vou lendo da esquerda para a direita e vou descendo linha a linha, vou fazendo esse zigue-zague, né? Esse sentido de leitura com que a gente foi alfabetizado, com que a gente foi ensinado, é a maneira com que a gente busca o nosso olhar. Então, tem pontos ali, numa composição fotográfica, que elas vão ser evidenciados quando a gente se aproveita desse conhecimento, né? Então, se a gente for pensar na composição, é pensar na disposição desses elementos de maneira que a gente induza essa leitura do nosso público, né? Na questão do equilíbrio, a gente tem que evitar a quantidade de elementos para não sujar a nossa fotografia e deixar com que o destaque seja para aquilo que a gente quer que seja destacado realmente, né? Se a gente começa a colocar muita coisa, a gente acaba perdendo exatamente qual é o nosso elemento de interesse, né, o que vai ser registrado, e a nossa foto ela perde essa força de expressão. Então, tem aqui, observar o sentido da evolução dos movimentos e o crescimento dos elementos, nesse sentido também de para onde o olhar direcional da gente vai ser dirigido, né? Na parte de vídeo, quando fala de enquadramentos, tem uma complementação disso aqui que é bem interessante. Tudo bem até aqui? Essa linguagem fotográfica e pensar de maneira geral a composição está tranquilo, né? Tudo bem. Tá. A regra dos terços, eu não sei se aparece legal para vocês, essa fotografia ela está dividida aqui em 2 linhas e 2 colunas. Então ela forma aqui um bloco com 9 quadrados, né? Isso aí é uma maneira de pensar essa divisão
da nossa composição em quadros, né? Como é que isso aqui se aplica? A gente tende a posicionar os nossos objetos, né, o que a gente quer fotografar, o que a gente vai dar ênfase, aí é uma questão de... Ele fala aqui de uma perfeita composição, né, enquadrar o objeto, é uma questão de equilíbrio nessa composição também, né? A gente dá um espaço de respiro, a gente imaginar que esse céu todo, ele valoriza ainda mais a posição desse pequeno farol amarelo. Aqui tem um contraste também de cores, né? É uma imagem muito bonita, né? E é interessante analisar também a posição dos terços aqui, ó. A gente chama essa parte aqui de baixo de terço inferior, aqui em cima o terço superior, né, e o terço médio. Mas a gente tende a deixar a linha do horizonte, ó, próximo da linha de um terço sempre. Então, se eu quero dar uma ênfase para a coisa que está crescendo, deixar meu horizonte aqui embaixo. Ou posso fazer o inverso. A gente vai ver algumas situações e é legal que vocês experimentem visualizar isso daí. Essa possibilidade de linhas, algumas máquinas fotográficas permitem que a gente faça, tá? De visualizar essas linhas, elas não vão fazer parte da fotografia final, é porque isso aí é um auxílio da ferramenta, da máquina fotográfica, tá? E na regra dos terços, ele diz que esses pontos de cruzamento, de interseção entre as linhas e colunas, é o que ele chama de ponto de ouro. Então, quando a gente consegue colocar um objeto, a grande ênfase dele, por uma questão de equilíbrio estético, ela vai ficar geralmente posicionada nesses pontos, tá? Ah, eu preciso usar todos os pontos? Não. A gente vai sempre priorizar uma dessas posições para compor melhor a nossa fotografia, né? Então, tem uma atividade aqui, que é para vocês fazerem as fotos aí, experimentando a composição que respeite a regra. Aí eu deixei até a dica, né, que algumas máquinas celulares exibem essas guias para exibição. Tranquilo? Quando vocês analisaram a máquina de vocês, apertando lá naquela engrenagem, ela apareceu essa opção de mostrar essas regras, essas linhas. Vocês lembram disso? Uhum. A Yasmin, Ivonaldo e Christian responderam que sim. Eu acho que pelo menos isso o iPhone faz nativamente, ele disponibiliza isso também. Sabrina não achou. Qual é o teu aparelho, Sabrina, ou máquina? Ana Paula também não. Então, nesse caso, é interessante vocês instalarem o aplicativo esse que eu comentei, o Procam. Deixa eu parar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou até mudar aqui minha câmera. Câmera não, vou botar aqui o microfone do computador. No microfone do computador eu consigo visualizar aqui. Então, essa aqui é a tela do Procam. Então, vocês podem ver que tem as linhas aqui marcadas, ó. Né? Isso, se a gente for nas ferramentas dele, ele aparece aqui, ó, no primeiro elemento aqui, que são essas três linhazinhas, que é de configuração, ele vai dar uma série de opções, né? Tem os iconezinhos. Então, é justamente aquele joguinho da velha aqui no final, né? Que faz aparecer ou sumir essas linhas. Eita. Saí do programa. Apertei o negócio errado ali, ó. Pronto, ó. Eu desativei, tá? Aí, vocês podem ver que no meu braço aqui, na linha daqui, sumiu, né, aquelas linhas guia. Eu vou ativar ele aqui de novo. Acho que aparece agora ali, ó, tem as linhas aqui, né? Então, esse aplicativo ele permite fazer isso. Ele aqui na base dele, ele tem a opção do ajuste de branco. A gente não aprofundou muito isso,
né? Então ele tem o foco, aqui uma composição de exposição, uma ampliação da exposição, tá? Para deixar mais claro ou mais escuro. Aí ele vai ter o ISO e a velocidade do shutter, a velocidade do obturador. Então aqui ele já permite que a gente faça exatamente essa manipulação, né, da velocidade. Vocês estão vendo que eu estou ficando mais... Está ficando mais escura a imagem, porque eu estou mexendo na velocidade do obturador, ou seja, na hora de fazer o disparo, a luz vai entrar por menos tempo, a imagem fica até mais escura por conta disso. Eu não consigo mexer no diafragma, mas com ele eu consigo mexer na velocidade do obturador, e também posso fazer a compensação com ISO. O foco, eu vou deixar na posição aqui dele automático, né? Ele também ele vai aparecer essa reguinha aí para a gente poder fazer a busca aí da distância focal. Então, o programinha é bem simples. Esse aqui ele é o Procam, ele é gratuito. Né, ele faz foto, faz vídeo, vai mostrar as fotos. Tem o temporizador, tem o flash. Eu não tinha comentado na semana passada, mas eu falei que existia algumas máquinas que têm a opção da foto em modo HDR. Aqui ele aparece aqui, eu ativei, desativei, né? O HDR é uma sigla para High Dynamic Range. Vocês estão perguntando o nome do aplicativo, é o Procam X-Lite. Vou colocar de novo aqui no chat, Conceição. Procam X-Lite. Linha de referência. Exatamente. Então, não é o mais completo, mas ele já oferece uma série de recursos aí que a gente pode utilizar, que vai ser bem funcional para a gente, tá? A Maria Eduarda respondeu terça e quarta, alguém perguntou quais serão os dias das aulas, a gente mudou para terça e quarta, Emanuel, nesse horário das 14 até as 16. E ficou a sexta-feira valendo o retorno para plantão de dúvidas, né? A partir das 14 horas também. Então, HDR, eu vou escrever aqui no chat, uma sigla para High Dynamic Range. O que é isso? Você já viram situações, por exemplo, aqui está muito claro, né, a câmera do meu computador, ela fez o ajuste automático, minha mão está borrando, então ela está mexendo no tempo, na velocidade do obturador, e deu muito ganho de ISO para ter essa imagem por conta dessa baixa luminosidade aqui do meu quarto. Então, o que a foto HDR faz? Quando você chega numa situação dessas, que você já está no limite do recurso da câmera, ou de como você fez a setagem dela, a configuração, o High Dynamic Range, ele permite que você faça uma composição onde ele vai fazer pelo menos 3 fotos, tá? Ele vai fazer uma foto com os parâmetros que você colocou, e vai fazer uma foto com a fotografia subexposta e depois superexposta. Nas máquinas fotográficas, ele automaticamente vai manipular para que essas 3 fotos sejam uma. De que maneira? Você imagina que você tem a leitura que você quer, por exemplo, eu vou fazer a iluminação, como a parede aqui atrás é branca, ela parece muito mais super exposta do que a luz que está vindo em mim, né? Então, o que acontece? Para eu não ter aquela imagem lá estourada, super exposta, eu vou fazer uma foto com a subexposição, ou seja, eu vou fechar esse diafragma, vou mexer na velocidade, mexer no ISO, mexer nos outros parâmetros, e depois, com o mesmo enquadramento, eu faço uma foto com outros parâmetros, de maneira que eu tenha a foto subexposta, para não acontecer aquilo, faço a foto com a iluminação que eu quero, para iluminar o meu personagem, e vou fazer uma foto super exposta. Para quê? Porque, por exemplo, se eu fizesse a foto no modo normal, para deixar subexposto ali atrás, eu vou ficar com o rosto escuro. Então, detalhes de cabelo, das sombras, esses detalhes vão desaparecer. Quando você faz a foto super exposta, isso aqui vai aparecer. A foto final vai ser a junção dessas 3.
Então, você vai ter uma composição onde vão aparecer todos esses elementos, né, de maneira que não tenha canto superexposto ou subexposto, entendeu? Então, é um avanço na fotografia. Tem máquinas fotográficas que permitem você fazer foto HDR com até 5 ou 7 fotos para fazer essa composição. Se você tem um tripé e coloca a câmera no tripé, faz 3 fotos com o mesmo cenário, você consegue depois no Photoshop fazer essa edição também HDR. Ele tem uma coisa já automatizada e você vai definir esses níveis dessas 3 fotos para ter a composição do jeito que você quer. É bem bacana. Na parte de edição a gente pode rever isso daí, tá bom? Para não alongar muito aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Tranquilo? Com HDR? Alguém perguntou se as mensagens também são gravadas, é isso? Sim, essa versão do Google Meet, ele permite gravar o vídeo e também ele faz um arquivo de log com todas as conversas aqui do chat, tá? Então, é bem legal também. Então, voltando aqui para a regra dos terços, né, deixa eu compartilhar lá de novo a janela. Chegou a janela. Vem a experimentação. Aí, quais são os outros elementos que a gente vai trabalhar na composição, né? Escolher o assunto, o que eu quero fotografar, né? Aqui tem o que está no centro do quadro, a gente já viu que não necessariamente, né? Eu é que vou dar ênfase para esse meu objeto, onde é que eu quero esse enquadramento, onde é que eu quero contribuir com essa composição. As fotos que eu coloquei aqui, a maioria são fotos tiradas da internet, tá? Não são fotos minhas. Algumas fotos que eu vou mostrar aqui são minhas, mas não são todas não, porque nunca viajei para esse lugar aqui. Até quero. Então, vamos lá. Então, a gente tem que definir qual é o nosso assunto, o que a gente vai fotografar. Então, como eu falei antes, fotografia do alimento, né? Qual é o alimento que eu vou fotografar, como é que eu vou montar essa composição desse meu prato, né? Do que eu quero evidenciar. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu... sair daqui. Pelo menos organizar o que a gente vai enxergar aqui, né? Como eu falei para vocês antes, o meu Instagram, ele era mais pessoal, então ele tem, ó, tem eu aqui, tem gato, tem objetos, tem comida, e agora eu estou dando mais ênfase para a programação da rádio. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui, eu vou até fazer propaganda, tá? Padoca do Cicico. Não apareceu, Yasmin? Ué. É só a Yasmin que não está vendo ou tá aparecendo, não está aparecendo para ninguém? Está vendo o macaquinho ainda? Então, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Eu tinha compartilhado a janela da apresentação, mas agora eu compartilhei a tela, né? Chegou aí a comida, né? Então, a propaganda, ó, Padoca do Cicico, tudo junto. Eles estão fazendo entrega toda terça e sexta-feira. Eles criaram lá o que eles chamam de Grupo do Pão, né? Uma coisa assim. Esse aqui é do meu perfil do Alternativa B. Então, eu recebia os produtos que eu encomendei, né? Pô, fazer uma foto para divulgar o trabalho e tal. Então, é isso, é você pensar como é que você vai dispor esses elementos, né? De como é que você vai fotografar isso. Essa outra foto aqui, ó, eu já tentei meio que dividir aqui no meio, é uma foto da fachada do prédio do departamento de mídias digitais, né? Final de 25 de março essa foto, quando a gente ainda podia trabalhar na universidade, né? Então, ela não ficou bem centrada aqui na montagem, ela está meio que inclinada também, mas o que eu gosto dessa composição é porque isso aqui é uma fachada de vidro, ela fica espelhada durante o dia, aqui é o céu com nuvens,
e as árvores, a vegetação em frente ao departamento. Então, isso é o olhar, é pensar a composição, né, dessa escolha desse assunto que a gente vai fotografar. Né? Então, aqui mais uma para dar fome. Né? Então, pensar, ó, um elemento aqui em primeiro plano, um hambúrguer, ali atrás, parece Coca-Cola, mas é cerveja preta, tá? O refrigerante faz mal, cerveja não. Propaganda aí, ó. Então, melhor a tela do macaquinho, né? Tá dando fome aí, né? Então, é pensar nisso, né? De você olhar, por exemplo, essa foto aqui foi feita no estúdio departamento, estava auxiliando os alunos lá a fazer um trabalho de uma disciplina, né? Então, a gente tem um spot aqui fazendo a iluminação. Então, a gente vê que a luz vem daqui, ó, da direita para a esquerda, né, pela direção da sombra que foi projetada. Né? Então, dá uma ideia de ângulo. Aqui a foto, ela tá de cabeça para baixo, deitada no chão, tá? Então, aqui a gente já começa a perceber a posição, luz, tudo. E isso... Esse meu perfil aqui do Alternativa B, ele está bem misturado, tá? Ele tem foto de show, tem foto de trabalho com alunos, tem foto pessoal, tem foto de comida, é uma maluquice. Mas a ideia era mostrar para vocês isso, né? Acho que foi voltando numa viagem. É de sempre pensar essa questão do enquadramento, né? Essa foto aqui é interessante, que é um dos elementos que a gente vai ver aqui também, nessa discussão voltando aqui para o macaquinho, do assunto, dos elementos que a gente vai utilizar para fazer essa composição. Então, já está seguindo, né, Conceição? Legal. Então, entender isso, eu tenho que pensar qual é o meu objeto que vai ser fotografado, né, o que eu vou fotografar, escolher esse meu assunto. Então, essa minha foto, ela conta uma história, né, quais são os planos, qual é a ação dela, o que é importante que seja evidenciado. Então, a gente vê que ela ocupa aqui praticamente a metade da tela, né, a metade da direita, todos os textos aqui da direita, mas a própria fumaça aqui, ela faz parte dessa composição, né? Então, essa história aqui, ela conta pra gente alguma coisa, né? O que ela está queimando aqui? Né? São ervas? O que é isso aqui? É um ritual? Né? De pensar que essa luz, de onde é que ela vem também, ó, como é que ela ilumina esse personagem. Então, isso tudo acaba dando mais valor, agregando mais valor para a nossa fotografia. Tá? Então, tudo que a gente vai incluir na foto, né, ela vai contribuir com essa história, vai complementar esse trabalho. Essa foto aqui, ó, se a gente fosse fazer a foto no modo automático, dificilmente a gente vai ter esse respingo de água assim congelado. Tá? Então, isso aqui é uma foto que a gente realmente tem que saber manipular a velocidade do obturador. Então, eu tenho aqui uma questão também do foco, né? Observa como o foco está no meu personagem aqui que está tomando banho, né? Está aqui no menino. O fundo lá atrás ele está todo desfocado. E eu tenho as gotículas aqui de água, né? Os respingos congelados, né? Na foto. Então, tem uma direção diagonal aqui também nessa foto, ó, pela posição dos braços, né? Como ele dirige a gente, saindo daqui da direita, ó, fazendo essa leitura aqui para a esquerda, né? Aqui é tão forte que a gente mal percebe, a gente vai perceber no segundo momento que tem um jarro ali jogando água no menino, né? O nosso foco está sempre aqui nesse primeiro plano. Estou chamando de menino, nem sei se é menino, né? Então é muito isso, né? Essa história da composição. Então, aí vem a outra questão do preenchimento do quadro, né? Como é que eu vou enquadrar esse meu assunto, esses meus objetos, meus personagens na foto? Se eu vou utilizar um close, eu vou fazer um plano geral, se eu vou fazer um plano médio. A gente vai ver mais detalhadamente esses nomes desses planos quando a gente for trabalhar com o vídeo, tá bom? Mas é pensar que em termos de composição, isso faz parte também
desse enquadramento do assunto. Então eu tenho uma foto aqui, ó, a gente vê que a cascata, ela vem bem no centro da foto. Se essa moça tivesse deslocada para o lado de cá, ela não teria o mesmo peso, né, a mesma... É a pressão mesmo que a foto causa na gente, dela quebrando essa composição aqui nessa parte esbranquiçada da foto. Então ela faz um contraste aqui de cores, né, ela faz um contraste de... gera equilíbrio também, né, e essa foto ela tem uma outra característica, né. Exatamente, Maria Eduarda. É uma ideia, é um conceito. E que ideia, que conceito é esse que a gente quer passar, né? E se a gente souber manipular tecnicamente, aí a gente vai ter que fazer essa segunda parte, que é a mais importante mesmo, que é o olhar da gente. Como é que a gente vai olhar e vai compor. Então, por exemplo, se a moça estivesse aqui do lado, o fotógrafo aqui ele teria que andar para o lado também para localizar uma posição onde ela ficasse nesse mesmo ângulo, para a foto parecer mais interessante. É possível manipular isso daqui e fazer esse ajuste. Essa ideia me veio agora aqui à mente. Tá? Então, a gente está vendo aqui é um plano geral, né? Ele mostra um grande espaço, né? Mas vocês veem como a queda da água, ela dirige o nosso olhar aqui para a posição da moça, aqui na fotografia. E aqui no plano geral já tem um outro peso nessa imagem, né? O que chama mais atenção de vocês nessa foto? Alguém quer escrever aqui? Tamires diz que os olhos, né? Eu não sei, essa foto não é minha, né? Eu não sei se foi manipulação aqui, mas tem uma outra característica, né, do olhar aqui, das cores, tudo, dessa composição, é que o olho, né, tem as mesmas cores. Não sei dizer se foi manipulação aqui no Photoshop, mas ficou bem interessante isso daqui. Mas é muito isso, né? O close, ele nos permite prestar mais atenção nesses detalhes da fotografia. Na foto anterior, a gente não tem como saber qual é a cor do olho da moça aqui, até se ela estivesse de frente, né? Ia ficar muito difícil a gente visualizar. Num close, a gente vai se ater mais a esses detalhes, vai ver as sardas no rosto. A gente vê que ela tem um rosto que ele é bem simétrico, né? O contorno, as linhas aqui que definem a boca, o nariz. E causa muita essa estranheza, né? Aí é interessante também que, se a gente pegar essa linha central, tem a própria linha na definição aqui na pelagem aqui do cachorro, que faz esse contorno, e um lado é o olho claro e outro lado o olho escuro. Né? Então, preencher o quadro, ó, deu ênfase aqui para o elemento, como a foto aqui do hambúrguer, né? Cadê? Tem mais foto aqui, ó. Mais foto de... Epa, foto... Vegetarianos não olhem agora que tem comida ali. Uma foto de paisagem aqui. O problema do Instagram é porque ele quer fazer foto quadrada, tá? Foto 1 por 1 que a gente chama, então fica mais complicado fazer esse enquadramento aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Então eu tenho um close aqui, onde eu estou utilizando o espaço, ele está sendo preenchido pelo que eu quero evidenciar, né? Então, legal a observação aí da Mariana também, né, da harmonia na foto, né, e a harmonia é uma coisa que é interessante da gente analisar na composição. Então, cadê aqui? Depois eu volto ali para a alternativa B. Então, voltando para cá, nessa questão desse plano geral, ó, aí vem uma questão de ângulo também, né, de como é que o ângulo vai nos facilitar essa leitura dessa imagem, né? Então, aqui uma foto, uma lente mais angular, né? Então, eu vejo todo esse espaço, todo esse céu,
E se a gente fosse aplicar as regras dos terços, a foto aqui ela tá cortada, mas a foto original ela tinha mais espaço aqui, a gente ia ver que o nosso saltador aqui, ele fica na composição original exatamente em um daqueles pontos, né? A gente imaginar dividir aqui essa tela, né, nos terços aqui horizontais, ele vai estar exatamente aqui no ponto aqui de enquadramento, tá? Naqueles pontos de ouro. Né? E é interessante como esse espaço aqui vazio tende também a fazer a gente olhar para esse detalhe do personagem que está saltando. Então, isso torna mais interessante ainda essa fotografia. Né? Esse espaço todo, esse vazio todo, esse contraste de céu muito claro, a terra aqui já mais escura, né? Essa coisa quase que preta e branca, quase sem cor, né? Sem saturação de cores aqui. Então, isso tudo acaba tornando essa fotografia mais interessante. Aí, o posicionamento do assunto, né? Aí é quando a gente começa a pensar. Eu trouxe a regra dos terços, mas tem outras regras, outros pontos que são interessantes para fazer essa análise, né? A proporção áurea, aí já vem lá na geometria, né? O horizonte, exato, Ivonaldo, a fotografia passa emoção. Ela nos conta essa história, né? A gente meio que salta com esse personagem aqui dessa fotografia. É bacana isso. Então, aqui, ó, a gente vai analisar, então, agora essa questão do posicionamento do assunto, né, de como localizar o nosso assunto na fotografia, né, observando também outros elementos para a composição. Né. Então, a gente viu lá a regra dos terços, mas um outro elemento que é comentado é o contraste. Né. O contraste aqui, né, pensando aqui até na questão das cores, né, eu tenho até o nome aqui da onde é a foto aqui, do Voronin. Então, eu tenho uma coisa que se destaca aqui, né, é um campo de flores, né, flores vermelhas, e tem uma modelo com um grande vestido vermelho aqui, como se ela fosse a grande rosa aqui desse jardim, né. Então, tem uma citação aqui das escolas de arte e design. Houve no começo do século XX, né, a criação da Bauhaus, uma escola alemã, e eles enraizavam as composições principalmente no contraste. Né. Eles eram minimalistas, né, a Bela e a Fera. Mas o contraste aqui chamava muita atenção, então a gente vai ver muito isso nos trabalhos dessa escola, né, de design, que foi a Bauhaus. Para pensar em pontos de contraste, a gente tem essas contraposições aqui, até ficou errado o nome aqui, ó. Deixa eu ajeitar depois, contraste de item. A gente tem o ponto, oposição à linha, a área e linha. O plano, a gente vai ter um volume, ou o liso para o áspero. Se eu coloco um elemento muito grande, eu tenho um grande espaço vazio aqui, eu tenho apenas um canto iluminado, né? Então, até um preto e branco, saturado de saturado. Ele deu uma alteração no tamanho das letras aqui também, caiu saturado de saturado. Né? Pensar em coisas que são verticais, e você coloca um elemento horizontal, isso vai dar uma quebra. Eu brinco muito que o contraste, ele mexe com quem tem toque, né? Quem tem toque vê aquela coisa fora do lugar ali, opa, causa um estranhamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um fotógrafo está em Portugal, o Ricardo Junqueira. Ele fez muita foto de moda, né, carreira, tudo, e hoje ele está morando em Portugal, ele está fotografando as fachadas lá, né, trazendo essas composições aqui, né, então tem muita dessas quebras, né, de olhar o ângulo aqui, ó, girou a parede, mudou os elementos, de como isso vai chamando a gente
vai direcionando o nosso olhar e vai criando essas quebras, né? A gente olhar até as cores dos elementos, ó. A cerâmica aqui, as peças de azulejo tem as cores aqui no formato e provavelmente houve uma quebra aqui e fizeram uma outra linha com outros tons, né? Então, essa quebra nessa composição gera essa... Para quem tem toque, eu digo que isso é terrível, né? Aquela coisa de olhar de um jeito e, de repente, tem um outro no meio do caminho. Como isso acaba provocando o nosso olhar, né? Essa daqui eu vou deixar para daqui a pouquinho, peraí. Vamos voltar aqui para a tela. De pensar, então, nesses contrastes, o que a gente pode utilizar? Se tem uma coisa, uma cor quente, utilizar uma cor fria para fazer esse equilíbrio de contraste entre os elementos utilizados na fotografia, né? Então, aqui são dicas de situações de contrastes que a gente pode explorar para fazer as fotografias para... O virginiano morre. Boa. Então, são sugestões de vocês analisarem, pensarem quando forem fazer uma fotografia, como é que podem compor esse elemento, contrapondo esses elementos aqui, né? Esses itens aqui de contrastes, tá? Então, falhou aqui? Não. Ele resolveu funcionar, na verdade. O horizonte, né? Como eu falei antes lá, a gente fosse fazer uma divisão de terços aqui na fotografia, normalmente, dependendo da paisagem, a gente vai colocar a linha do horizonte no primeiro terço e deixar esse espaço de céu sempre sobrando, normalmente, tá? Mas aqui já é uma situação inversa, ó. Ele deixou no terço superior a linha do horizonte, por quê? Porque ele trouxe ênfase para a gente aqui nesses pequenos caiaques, canoas, não sei o que é isso daqui, né? Então, a utilização da regra dos terços fazendo essa quebra, né, com a imagem para evidenciar esses elementos, o assunto da gente. É normal a gente colocar no centro da imagem, mas a gente dividir, né, essa composição utilizando a linha do horizonte. Então tem essa dica aí para vocês fazerem fotos aí, brincando aí com esses elementos agora. Vamos para a próxima, ainda sobre o horizonte, ó. Então aqui é o inverso, exatamente o que eu tinha falado, né? Ele colocou a linha do horizonte no terço inferior e deixou o céu todo para cima. Então isso aqui é uma contraposição de peso também, né? A gente sente todo o peso aqui da foto nessa parte inferior, né? E tá tudo bem alinhadinho, né? A linhazinha aqui. O teto do carro alinhado com a linha do horizonte. Então, é uma coisa a se pensar. E equilíbrio gera uma aproximação. Em que sentido? Nessa ou nessa foto, tu diz? Das canoas ou do carro? Sim. O carro que ele está mais próximo, aqui a gente vê também que a canoa está muito próxima da gente, né? Mas eu acho que isso é uma questão também do ângulo, né? Então, Yasmin, pergunta se pode mandar as fotos que já tirou antes, né? Não tem problema, tá? Se vocês já têm fotos, já fizeram fotos antes com... O que é interessante é vocês analisarem que as fotos agora... É interessante que sejam fotos que analisem essas regras, né? Esses elementos que a gente está utilizando agora. Por isso que eu falei da primeira foto, do primeiro exercício, que a gente fez uma foto mais solta, estava mais aberta, e agora seria uma foto já pensando a utilização disso, para vocês pensarem essa comparação também. Poxa, eu fiz aquela foto lá daquele espaço, daquele ambiente, com esse ângulo, e agora naquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente, como é que a gente consegue compor essa foto utilizando esses outros elementos que a gente está vendo hoje, tá bom? Então, se já tem uma foto que já obedece aqui essas... Obedece é forte, né? Parece que eu estou exigindo demais, assim, mas... Que ela se utiliza desses elementos, está valendo também, tá? Até porque
Eu queria ir na praia para fazer umas fotos, mas não dá, né? Tem que ficar em casa. Ok? Então, vamos lá. Em equilíbrio, né? O equilíbrio é quando a gente faz essa resolução de tensão. Ou seja, eu tenho duas forças opositoras, e o equilíbrio é quando essa coisa fica em harmonia, né? Então, aqui a gente fala que tem dois tipos de equilíbrio, o simétrico, que também é chamado de estático, ou dinâmico. Tomando um gole d'água aqui. Então, ele diz que quando a gente faz um equilíbrio muito perfeito, né, essa composição aqui ela está muito bem equilibrada, a gente fica trabalhando pouco na nossa imagem, né? No nosso olhar. Então, a gente já tem uma resolução daquele conflito ali, que está ok. Quando a gente consegue fazer fotos com esse equilíbrio de tensões, né, de dinamizar mais essa composição, a gente acaba achando a foto mais interessante, achando a foto mais rica, né? Então, essas coisas com superfície de água são muito interessantes de se fazer, né? Tem fotos, se a gente for pesquisar na internet aí dos making-off dos fotógrafos, a gente vai ver fotógrafo que fez uma poça d'água artificial ali e se deitou no chão para utilizar aquela poça como se fosse um espelhamento para poder visualizar o assunto dele, a noiva. A gente vê muito isso em ensaio de noivas, né? Lá atrás, fotografada. Uma coisa como essa daqui, né? A gente tem que se abaixar bem para pegar bem esse espelhamento, para poder pegar essa reflexão e a pessoa caminhando aqui na foto. E aqui a gente tem vários elementos de equilíbrio, de contrastes também, né? De cores vivas aqui funcionando. Então, essa foto é muito, muito bonita. O outro elemento são as linhas de atenção. Então, aqui é um efeito similar àquela foto anterior daquela moça na frente da cachoeira, né? Olha aí, Conceição teve foto espelhada. Então, o que acontece aqui, ó? Essa paisagem gigante, essa queda d'água gigante, mas a queda nos provoca olhar para aquele pequeno detalhe ali da pessoa ali, né? Então, tem essa provocação, né? Uma boa linha condutora, ou seja, essa linha aqui, ela diverge de toda essa paisagem, nessa linha branca, ela nos conduz a olhar para esse ponto como se tivesse um painel de neon dizendo, ó, o que eu quero está aqui, ó. Aqui, na verdade, a gente acaba analisando tudo, né? Essa foto, eu vou provocar vocês, né? Essa cachoeira, ela parece real ou parece efeito, ou ela foi fotografada desse jeito mesmo? Parece efeito para mim. Parece efeito? Porque eu não vejo a água muito nítida. Aham. Vejo Então, mais embaixo, mas não na queda. Então, isso aqui é um trabalho de uma fotografia feita com a velocidade em baixa exposição. Então, lembra quando eu falei lá no encontro semana passada que se a gente botar o shutter para cima, para 250, 300, 500, né, 1/1000, eu vou congelar aquela gota d'água caindo? Quando eu faço o inverso, eu coloco ela em uma baixa velocidade, numa baixa velocidade de exposição, alta é para cima, né? Numa baixa velocidade de exposição, vou trabalhar aqui com 5 segundos, 10 segundos de exposição, isso é o que vai acontecer com a água. Ela vai ficar com esse efeito de névoa. Parece uma névoa. Né? E isso é porque a foto foi feita em baixa exposição. Por isso que é legal vocês pegarem o celular e saírem... Hoje não está chovendo, né? Não sei por que parou de chover. Mas eu até tinha lançado essa provocação para vocês na semana passada de pegar a câmera, olhar para a janela e mexer na velocidade do obturador para ver as gotículas de água da chuva congelando, né, com a velocidade muito alta. E se fosse fazer o inverso, a gente não vai ver a gota d'água, né? Mas aqui é porque realmente a água, quando ela vem caindo, né, ela vai fazendo
esse nevoamento a gente só consegue perceber na foto quando a gente faz ela em baixa exposição. Deixa eu ver se eu acho uma foto minha aqui, que é um exemplo disso, de foto em baixa exposição. Eu tive um... Como é que eu acho que tem aqui no HD? É que eu estou com tudo conectado aqui já nas portas aqui para localizar isso. Ué, meu Flickr não está abrindo aqui, agora abriu. Eu utilizava esse serviço aqui, que era o Flickr. Não sei se é essa conta mesmo aqui. Então tem lugares aqui, né? Essa aqui. Pensando composição. Aqui pensar em texturas, né? Em elementos. Vamos provocar textura, cadê? Aqui foi onde eu tirei aquela foto. Não está aqui, não. Tem uma... Eu fiz uma viagem pela universidade. Deixa eu ver se está na outra conta. Que eu fui para o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Vocês já ouviram falar nesse lugar? E lá é um pedaço de rocha magmática no meio do Oceano Atlântico, entre o Rio Grande do Norte e a África. E como é uma ilhota no meio do nada, só tem uma cabana de pesquisa da universidade, o que acontece lá de mais maluco? Deixa eu ver se eu tenho outro nome aqui. Não tem luz nenhuma ao redor. Então, para a gente fazer fotografia, né, num ambiente desses, de foto noturna, é muito legal. A gente consegue fotografar o céu. Aqui, achei. Como é que é esse? Minhas coisas. Estou buscando aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se é esse aqui. Bom, enquanto eu busco aqui, eu vou continuar aqui a explicação, tá? Então, essa coisa da linha, né, da linha de atenção, né? Aqui a gente vê uma outra composição de como a linha direciona o olhar da gente para o nosso assunto, né? Então, o nosso olhar, ele persegue essas linhas aqui, que elas vão se direcionando para o nosso objeto, para o nosso assunto a ser fotografado. Aí entra a foto que eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui do Junqueira, do Ricardo Junqueira, né, dentro de aqui no Teatro Nacional São Carlos, Lisboa, de como o tapete, né, a curvatura do espaço, ela dirige o nosso olhar para esse ponto aqui desse espaço, né, do teatro. Então, é como essa linha tende a direcionar o olhar da gente, a provocar a gente a buscar um elemento naquela posição. Aqui tem outro percurso aqui, né, para chegar no farol. O próprio farol já está disposto na foto numa posição privilegiada, né, mas aqui ele complementa essa fotografia com esse passeio aqui de madeira que vai nos levar lá para aquele farolzinho, né. Aqui, de novo, um trapichezinho também, ó. Aqui uma foto preta e branca, né, de como ela consegue ter um contraste de preto e branco e também como o assunto nos leva para aquela posição. Então,
é muito isso. Cadê? Estou procurando a foto aqui ainda, tá? Achei. Aparece legal para vocês essa foto? Vocês estão vendo essas linhas aí caindo no céu, nesse farol? O que que parece para vocês isso? Cometa, chuva, boa. A gente pode chamar de chuva de estrelas. Né? Cena de filme de terror. Então, lembra que eu falei da foto em baixa exposição? O que eu gosto da utilização do Flickr, quando a gente faz foto com fotografias, com máquina fotográfica, toda máquina fotográfica, ela tem o que a gente chama de informação EXIF, né? São os metadados da própria câmera. Então, aqui eu acho bacana porque ele mostra para a gente, dentro dessas informações, o que foi utilizado. Então, eu estava aqui, ó, com a lente 28-80, estava no ângulo máximo dela de abertura, de 28 milímetros. O ISO estava em 320, tá? Aí aqui, ó, tem o tempo de exposição, 850 segundos. Deixa eu fazer um cálculo aqui, abrir a calculadora. 850 dividido por 60, é isso? Aqui são 15 segundos de exposição e a abertura do diafragma está aqui, ó, f7.1. Então, em 15 segundos de exposição, a câmera parada no tripé, então a gente consegue ver que a encosta aqui lá do arquipélago está tudo bem desenhadinho, né? Eu tenho esse granulado aqui, é o ISO da câmera, tá? Ela foi sensibilizada depois para mostrar melhor os elementos. Aqui são os pássaros dessa ilhota, a bandeira do Brasil ali tremulando. Ó. Isso aqui é o espaço em que as estrelas percorreram no céu em 15 segundos. Parece uma chuva de estrelas, e o que é legal a gente ver essa curvatura toda, né? Então, isso aqui é legal para mostrar para os terraplanistas. Tá? Tem uma curva aqui, a gente está no movimento circular. Não somos planos. Essa viagem, ela foi sensacional. Aqui já é uma outra foto feita com baixa velocidade de exposição, também, ó, 15 segundos aqui setado. Abertura 3,5. Então, já começa a ter outras provocações, né? Aqui ela já está, ó, em 30, ou seja, foi 1/30, 3,5, 28, então como é que ela ficou iluminada? Tá? Essa luz que está pegando aqui é a luz da própria base. Eu tenho a impressão que eu fiz isso aqui por volta das 11h30, meia-noite. A gente estava numa base de pesquisa no meio do nada, né, no meio do oceano. No dia seguinte tinha que trabalhar, não podia ficar muito tempo, né? Porque, como eu falei, como a foto ela foi feita no meio do nada, então é possível a gente visualizar muitas estrelas. Então, quem quiser fazer foto astronômica, né, a melhor situação é se afaste o máximo que puder da cidade, tá? Saia das luzes. Isso aqui é esse pequeno arquipélago no meio do Oceano Atlântico. Tá? A gente já está no Atlântico Norte aqui, então é uma rocha magmática mesmo. Aqui dá para ver parece uma trave de futebol, né? Eles dão um nomezinho para isso aqui, eu esqueci, isso aqui estava com a maré cheia na hora. Aqui fica a estação, o farol, e aqui atrás fica a estação de pesquisa da universidade. Deixa eu ver se tem uma foto dela aqui de outro ângulo, né? Aquilo ali é aquela visão, ó. Então aqui é aquela mesma sensação da água, né? Enevoado, ó. 1 segundo de exposição, olha como a água fica já enevoada. Então, essa estação ela é mantida pelo FRN. Nessa época eu trabalhava na TV universitária,
e a gente foi fazer uma expedição com a Marinha para acompanhar a manutenção da base. Eles fazem regularmente, a cada 2 anos, uma manutenção, né? Yasmin está querendo usar como plano de fundo. Eu vou botar o link aqui, deixa eu ver se esse aqui vai. Vou botar o link aqui dessa foto, tá? Que é do... Aí vocês vão acessar o álbum e pode salvar lá. Ele tem a opção aqui de baixar a foto, tem o tamanho, em outros tamanhos também, tá bom? Então, essa estação de pesquisa, isso é uma coisa que é importante também pensar, porque isso é que ela faz parte do que eles chamam de Amazônia Azul, né? Por conta dessa pequena ilhota afastada não sei quantas milhas náuticas, o Brasil ganha mais uma grande extensão marítima, e toda essa área entre ela e o continente tem os poços de pré-sal. Então, é uma área que a gente tem que manter essa base lá funcionando, né, essa estação funcionando, porque pelas determinações dos órgãos internacionais, enquanto a gente mantiver alguém morando lá, alguém habitando essa ilha, ela é nossa. Ela faz parte do nosso continente. Eu vou deixar essa aqui para voltar para ela daqui a pouquinho, porque tem mais elementos para a gente analisar aqui. Então, linha de atenção, tudo bem? Todo mundo entendeu? Né? Em frente, molduras naturais. Então, as molduras naturais são elementos que a gente vai utilizar na nossa composição, que servem de molduras para a nossa foto. Então, eu tenho aqui umas paredes brancas, um chão, ó, mas essa porta aberta, ela forma uma moldura para o nosso objeto, para o nosso assunto que está sendo fotografado. Então, a gente tem aqui uma composição com linhas, né? Elas vão dar umas linhas de intenção, vão levar o nosso olhar para lá, mas elas também fecham aqui o nosso olhar para a gente focar no que está aqui no centro dessa janela, né? Então, aqui uma outra moldura natural, né? Uma curvatura aqui de algum espaço, algum museu, algum prédio aí com uma estrutura arquitetônica aí que gera esse tipo de linhas, e como ela fica interessante, porque ela faz esse contraste, né, com o nosso assunto a ser fotografado. Aqui uma foto já mais urbana, mas coragem, tá no parapeito da janela ali, né, se desequilibrar e cair no vidro. Espero que Pô, e tem uma série de outras linhas aqui, né, que ajudam nessa composição. Mas vocês veem que todas essas fotos aqui, como essas molduras, elas nos ajudam, né, a direcionar o nosso olhar para o nosso assunto, o que é o principal na fotografia. Então, onde é que a gente quer a ênfase? A gente quer a ênfase na pessoa que está retratada lá embaixo. Bacana, né? Então, eu utilizei a moldura aqui para evidenciar isso. Ainda tem as linhas, né, dessa escadaria aqui que vai descendo, fazendo essa espiral toda levando lá para o nosso personagem. Aqui a gente vai trabalhar espaços negativos, mas deixa eu ver aqui, ó, pensar aqui nessa foto, como isso aqui a maré estava cheia, isso aqui quando a maré fica baixa é uma grande piscina lá naquele arquipélago, né? Então é pensar como se fosse uma moldura também. Eu tenho o céu, tenho o horizonte, tenho uma série de elementos. Aqui eu estava mais preocupado com as cores e com a textura mesmo das rochas e da água e as cores que ela gerava, do que, eu queria ter um barquinho aqui no centro ou num cantinho, né? Mas é um exercício, né? Quer ver uma outra moldura aqui que é interessante? Ok, propaganda, sai daí. Aqui tem uma moldura sendo gerada aqui pelas pedras que vão dirigir o olhar aqui para a embarcação, o navio rebocador da Marinha. E aqui tem, dentro da embarcação, ó, utilizar aqui uma boia para pegar aqui um pôr do sol. E dentro da embarcação a gente tinha umas escotilhas, né? E eu achei uma quebrada, né? Isso aqui é uma chapa de vidro que deve ter uns 3 centímetros de espessura. Ele estava quebrado e eu gostei muito desses fractais, né? Desse vidro quebrado.
dessa ferrugem, dessa textura toda, dessas cores, né, e dessa janelinha circular. Então, tem um detalhe dele aqui também, né? Se a gente fosse analisar lá o close, não chega a ser uma macrofotografia, mas tem um olhar interessante aí. É que na volta dessa viagem a gente foi bater lá em Fernando de Noronha. É lindo, Noronha é lindo. Muito caro, mas é bonito. Então, isso aqui é dentro de Noronha também, tinha uns elementos lá enferrujados. Porque Noronha ela serviu de base na Segunda Guerra Mundial, né? Então tinha uns canhões lá montados ainda. Hoje deve estar muito mais enferrujado. Essa viagem já faz 8 anos, né? Então, é isso. Voltando aqui para a composição, pensar nesses espaços negativos, né? Então, o quanto o nosso olhar é atraído quando a gente tem um grande nada e tem um único objeto, né, sendo representado ali. Noronha é lindo mesmo, Conceição. Então a gente acaba dirigindo, né? Quando a gente tem esse espaço todo vazio, o nosso olhar ele acaba sendo puxado para o elemento que vai fazer parte dessa composição. Então é um contraste, né, no espaço vazio exatamente com essa área vazia, esse único elemento. Então a gente tem esse grande nada com água, aqui é escuro, aqui vem a claridade, e o corpo da menina que está mergulhando aí também, como isso acaba atraindo o nosso olhar. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, para pensar, provocar vocês aí agora na atividade, né, nesse exercício de vocês, era exatamente isso, né, de vocês pensarem nesses... Epa! Isso aqui está desde a aula de hoje de manhã, da aula de animação. Da gente pensar esses elementos, né, que vão ser utilizados para fazer a composição. Tudo bem? Foi assunto demais, né? Muitos elementos aí para pensar. Então, a provocação, se eu dou outros cursos de fotografia, cadê o gato? Pois é, ele tá dormindo ali, ele foi mais para lá agora. Deixa eu mostrar ele ali. Se ele aparece ali no canto ali. Ele tá encostado na mochila da minha máquina fotográfica ali. Ele não tá dando bola pra gente hoje, não. Assim, eu ministrei um curso já pela própria universidade, pela Progep, um curso de fotografia básica, foi com o pessoal aqui da UFPB, do Campus 1 e do Campus 4, eu acho em Bananeiras, isso faz uns 3 ou 4 anos já. Então, na verdade, o departamento ele tem uma disciplina de fotografia, né, fotografia digital, e eu acabo colaborando com o professor e com os alunos no aprendizado, né, continuo. A gente tem aqui o Matheus, Marcílio e o Patrick, né, devem ter me conhecido lá, ajudando a Silvana também, fazendo isso. Então, eu não ministro aulas profissionalmente enquanto professor em outras instituições, ou nunca ofertei curso de fotografia. Aí eu tenho uma visão que até no mundo de hoje é meio maluca, né? Eu digo que eu já sou funcionário, eu já tenho meu salário, né? Então, esse conhecimento que eu tenho, eu compartilho com você sem cobrar nada. Não tenho problema nenhum em ensinar vocês, em colaborar com o aprendizado de vocês. Tá? Então, estou sempre à disposição para ensinar aí sem problemas. Estou começando a querer ganhar dinheiro já com isso também. É bom, né? Mas não estou ministrando curso por aí, não.
São Pedro e São Paulo, esse é um problema. Como ela é uma ilha de pesquisa, né, ela não é acessível aos civis. Somente os pesquisadores e o pessoal da Marinha que pode entrar lá. É que nem a gente passou a 10 milhas de... É um arquipélago que tem no caminho também, que é entre Noronha e o São Pedro e São Paulo. O pessoal tira... É muito mais difícil de entrar lá do que São Pedro e São Paulo, porque lá o bioma ele é bem mais protegido, né, digamos assim. Não que lá não seja. Emanuel quer saber das aulas de edição. Então, a gente vai, depois que a gente passar por essa coisa toda de fazer fotografia, a gente vai ter um outro módulo, né, que é o módulo da produção, e tem o módulo da pós-produção, que a gente vai fazer edição desse material. Tá? Então, vai ter edição também. Mas a edição aqui, a gente não vai utilizar o Photoshop. Alguém tinha sugerido, até eu vou pedir desculpas para vocês, que ontem eu falei com a Marçonilha, eu ia mandar para vocês o link, né, com ganhar dinheiro, né, Priscila? Estou precisando. Então, o que acontece? O CIGA, com essa abertura do calendário suplementar, ele acabou falhando. Até agora eu não consegui entrar aqui no CIGA, vou até tentar de novo aqui. E eu não consegui mandar um e-mail para vocês com essa dica de software. Mas como tem tempo ainda para edição, são 2 softwares que eu vou... Aí eu tenho que analisar também se todo mundo tem computador para rodar. Eu acho que não vai ter grandes problemas aí com isso. Deixa eu jogar o cigarro para lá para ver se vai funcionar. Então, o Adobe Lightroom, o problema dele é que ele não é gratuito, né? Ele está gratuito agora. Opa, o cigarro entrou agora. Começou a funcionar. Então, o que acontece com o Lightroom? Você tem que ter uma conta, você tem que pagar a Adobe para poder utilizar. Então, a gente vai partir para software livre. Alguém tinha sugerido, acho que foi no primeiro encontro, o GIMP. Vou escrever aqui no chat. Ele é um software livre, tá? Se vocês já quiserem baixar para já instalar, já começar a fuçar. É bem bacana porque o que a gente vai ver da edição de fotos vai ser fazer os ajustes de contraste, de cores, de saturação. São coisas mais básicas. A gente não vai fazer tratamento da fotografia como a gente faz no Photoshop, tá? Como a gente faz adicionar elementos, adicionar efeitos especiais. Não. A gente vai fazer recorte, vai fazer redimensionamento da foto, para pensar o uso nessas outras ferramentas. Até para pensar na composição, na parte de pós-produção, agora eu tenho a foto, eu vou criar a peça para colocar no Instagram do projeto. Tem gente que utiliza o Canvas. Não sei se todo mundo aqui conhece, canva.com, né? Deixa eu baixar aqui, ajeitar aqui esse link, que está cheio de tralha. Vou mandar aqui no chat para vocês. O Canva, ele já permite fazer essas peças já nos modelos, nos formatos. É bem bacana, é bem interessante de utilizar, mas a versão não paga dele também tem suas limitações, né? Mas para pensar a composição de fotos, para pensar os recortes, de colocar os elementos gráficos e elementos textuais, ele funciona bem pra caramba. Então, a gente pode aprender a fazer isso no Photoshop, e o Canva ele tem uma vantagem que ele é online, né? Mas é importante que todo mundo tenha acesso ao computador legal para fazer isso. Card de virgulação e montagem. O que é virgulação? Agora eu fiquei na dúvida, Emanuel. Se for o que eu estou imaginando... divulgação. Então, exatamente isso. Então, o que é legal da gente pensar hoje aqui nessas fotos? Então, essa questão da intenção do olhar da gente também, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu estou fazendo umas peças bem feias, vou confessar para vocês. Lá no Alternativa B. Eu estou fazendo tão sem tempo que eu não estou parando para pensar esses elementos todos de composição.
Mas, deixa eu abrir aqui no meu Instagram. Essa fotinha aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar a janela logo, mais fácil. Tá aqui. Então, eu tinha essa foto aqui do pessoal da banda, tá? A foto estava em preto e branco, mas eu não queria fazer uma peça preta e branca para colocar no perfil. Então, eu coloquei a marca do projeto do Meus Sons, que é de um amigo aqui de João Pessoa, né, e expus aqui os elementos textuais, né, para fazer a divulgação desse programa com Meus Sons. Eu tinha feito isso aqui numa outra posição, eu mandei para ele e ele escolheu essa. Confesso para vocês que a escolha aí não foi só minha. Deixa eu achar aqui a outra peça, para vocês entenderem que isso era, na verdade, uma discussão que eu ia mostrar para vocês lá na frente, né, para pensar essa disposição dos elementos, né, na composição. Então, aqui tem um outro programa. Ó. Então, essa aqui é a peça que foi publicada, tá, que foi escolhida pelo Jesuíno, né, mas eu tinha mandado essa daqui para ele, ver como eu já dispus aqui dicas dos meus sons na parte superior. Para mim aqui já tem um equilíbrio melhor, mas ele gostou porque ele queria o B vermelho e tal, não sei do que, então ele gostou mais dessa. Achou que o contraste aqui estava mais interessante para ele, ficou valendo aquela outra imagem. Mas aí é pensar nisso, né? O texto aqui branco ficou legível, para mim não está legível ainda, eu devia ter feito uma outra tarja aqui para dar mais legibilidade aqui para o texto, até porque a blusa com o listrado dela atrapalha um pouco a leitura, né? Mas isso tudo é aquela coisa feita às pressas. Eu peguei, tem meia hora para ficar pronto esse negócio, joga para cá, pá, pum, joguei, e aí, tá bom assim? Tá bom, aprova, publica. Então, é legal a gente pensar, aí é aquilo que eu falei do olhar, né, da questão da direção do olhar aqui, tu vê que a vocalista da banda aqui, a Cristiane, ela tá olhando para cá. Eu queria colocar a bolinha do B mais aqui em cima da cabeça dela. Porque é uma coisa assim, para onde é que eu estou olhando? Eu estou olhando aqui para o B, mas ela também está olhando lá para os meus sons, né? Então, é pensar esses elementos quando a gente for fazer a composição. E quando a gente começa a vislumbrar essas peças lá na frente, a gente já começa a imaginar como é que vai ter que ser a nossa foto. Onde é que eu vou deixar esse espaço para poder dispor os outros elementos. Entendeu? Então, tem muito disso também, né, nesse trabalho, né, da gente pensar a educação do olhar aí, Silvana. Muito bem. Então, pensar muito nisso, de que a gente vai compor a foto, mas aí também tem a questão, né, eu estou no meio do evento, como é que é? Eu vou mandar todo mundo fazer pose, assim, pose assado, para poder compor a peça que eu vou utilizar lá no perfil. Acho que já não... Tem horas que a gente não tem como controlar essa situação toda, né? Mas é isso. Mais alguma dúvida? Alguma indicação, sugestão? Estamos aí abertos aí uns 15 minutos para diálogo. Não? Deixa eu mostrar aqui. Eu parei de compartilhar, peraí. A atividade, né? Cadê? Aqui na outra conta. Eu fechei a aba aqui da sala de aula. Porque daí é a outra atividade já para abrir o perfil errado de novo. Eu tô com 7 contas logadas aqui no computador. Tem horas que eu me atrapalho todo aqui quando eu vou mexer nessas coisas. Então, deixa eu compartilhar ali a tela da sala de aula. É muita coisa para uma cabecinha só aqui pensar, né? Então, aqui na atividade,
aqui até teve a pergunta aqui da Ana Paula, né, se está na lista. Ana Paula não estava, vou corrigir agora, vou localizar, aí eu entro em contato contigo, tá? Então, na atividade aqui, ó, parte 3, né, tem essa apresentação que eu fiz hoje para vocês. Vai ter o vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo lá no mural. Não, vou disponibilizar aqui no material, tá? Link para vídeo das aulas, vou colocar aqui esse outro link. E nessa atividade tem aqui a atividade referente a esse conteúdo, tá? Então, ó, façam fotos experimentando uma composição que respeite a regra dos terços. Em seguida, compare com as fotos que vocês tiraram anteriormente. Por isso que eu comentei, ó, viu aquela foto que você fez antes? Faz outra agora, utilizando a regra dos terços, e aqui tu vai deixar a tua impressão sobre esse trabalho, tá? E aqui embaixo vocês vão colocar uma foto que vocês acharam, que vocês fizeram, ou vão fazer ainda, né, que vai evidenciar esse trabalho, esse conteúdo que a gente viu hoje. Tá bom? Fechados? Tudo tranquilo? É porque aquela parte, Ana Paula, é a parte técnica. Ela é importante a gente saber para a gente poder analisar depois essa questão toda dessa composição, né? Como é que a gente vai compor isso tudo, né? E tirar o melhor, né, da foto quando a gente utiliza manipula aqueles elementos, né, da máquina fotográfica da gente. Imaginar que, por exemplo, naquela foto noturna lá, se eu não soubesse regular o tempo de exposição, estou buscando a foto aqui, se eu não compreendo que eu tenho condições de manipular o tempo de exposição além do que a foto faz, então eu não vou ter... minto aqui para vocês, tá? 850 não foram 15 segundos, foram 15 minutos de foto. Tá bom? É a teoria e prática aí sendo aplicada, né? Eu tinha falado que foram 15 segundos, mas não foram 15 segundos, não. Foram 15 minutos de exposição nessa fotografia aqui. O percurso é muito longo. 15 segundos ela não teria esse caimento todo. É que eu vi que eu tinha feito na hora o cálculo, eu fiz 85 por 60 e deu um erro ali no meu cálculo. Eu fiz por 60, são 60 segundos, são minutos, né? Então foram 15 minutos de fotografia, de exposição aqui do shutter para a foto ficar desse jeito. Logicamente, para fazer isso daí, eu não consegui fazer com a câmera. No modo manual, eu não fiquei 15 minutos segurando o botão no tripé, senão a foto ia tremer. Eu tive que utilizar o controle, né, de intervalômetro. Vê se ele está aqui. Então, isso. Aquele site lá com aquele simulador é muito bacana. Esse aqui é o controlezinho que eu utilizei, ó. Ele conecta aqui ele tem um plugzinho aqui para conectar na câmera, né? E ele é que vai definir o intervalo. Então, na hora que eu aperto o botão aqui, eu travo, vê que ele ficou vermelhinho aqui embaixo. E aqui em cima ele vai me dizer o tempo que a foto está lá em exposição, ou a quantidade de fotos que ele fez, dependendo do tempo que eu deixei ele ativado aqui continuamente. Então, eu deixei ela 15 minutos, setei ela 15 minutos aqui, quando chegou 15 minutos, Aí a vantagem de ter esse tipo de controle é que você não manipula o equipamento e não vai borrar a foto, né? Aquele aplicativo ele é legal porque a gente manipula esses elementos todos, né, e consegue compreender melhor mesmo como é que funciona, porque como eu falei, né, eu fazendo aqui, mostrando na minha câmera, né, se eu ligar ela aqui de novo aqui para vocês,
e fazendo as configurações dela é uma coisa. Outra coisa é você manipular o equipamento, né? Você utilizar o recurso. Então tá aí, ó. Se eu quiser aqui aumentar a velocidade. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Vem para cá. Tá vendo como a foto ficou bem clara agora aqui na imagem? Né? Ela está com 2 segundos de exposição, ISO 800. Eu quero deixar ela lá naquela regrinha da leitura do fotômetro aqui, né? Ela está apontando para cá, a setinha, está dizendo que está bem super exposta. Eu vou diminuir o ISO. Vou botar ISO em 100 aqui, que é o menor ISO. Aí ele já começou a aparecer aqui no mais 3, mas ainda está com super exposição. E agora eu vou mexer aqui, ó. Vou fechar o diafragma. Então agora com F5 aqui, ISO 100, 2 segundos de exposição, eu faria a mesma foto com aqueles outros parâmetros anteriores. Né? Então, quando vocês manipulam esses elementos, aí é interessante que não tem câmera, é utilizar aquele simulador, né? O aplicativo, Emanuel, qual aplicativo tu fala? Esse do simulador? Se for o aplicativo do simulador, ele está... Deixa eu botar a aba para cá. Ele está aqui no mural da sala da gente, do curso. Eu coloquei aqui, ó, o link que o Matheus disponibilizou, tá? Da Canon. Então é legal porque tu vai fazer o quê? Tu vai mexer na abertura, na velocidade do obturador, né, e no ISO para compor a foto aqui. E ele vai dizendo para ti... Ele tem uma versão em português no Canon College. Deixa eu colocar essa versão em português, que é mais fácil, né? Que é o mesmo simulador. Vou colocar lá no site também para a gente, tá? Lá na sala de aula. Então, ele tem aqui um tutorial de aprender para você entender como é que funciona os parâmetros e brincar é você fazer esses testes. Né? Então, tu vai exatamente utilizar e tal, fazer as fotos aqui com esses modos. E a opção desafio, ele vai provocar você, né? Ele tem um relógio aqui, em determinado tempo, você fazer as fotos de acordo com o que ele solicitava. Tem uma boa exposição, ok. Configura a foto. Então, a regra dele aqui é você sempre, né, fazer uma foto com uma boa exposição, então é sempre olhar aqui o parâmetrozinho do relógio, né, de como é que ele vai estar. Então, ele está me dizendo aqui, ó, está muito super exposto, então eu vou baixar o ISO aqui, boa exposição, ISO 200, velocidade 1,60, abertura 2,8, se eu for fechar aqui a minha abertura, ele vai começar a dizer que está subexposto. Então, eu vou aumentando o ISO. Entenderam? Então, agora chegou numa boa exposição, pá, faço a foto. Então, deu OK. Continuo. Agora vem, ó, desfoque o primeiro plano e o fundo do avião. Então, eu tenho que deixar aqui desfocado para capturar o movimento da hélice. Então, você vai ter que começar a mexer na fotografia com elementos que ele pede para você. Então, é bem bacana, porque, na verdade, ele quer que você faça as fotos de uma maneira muito similar, e o desafio é isso, você fazer no menor tempo possível, né? Fazer essa brincadeira. Então, essa versão em português é legal também. É a mesma, só que está em português. Né? Para a atividade de vocês, o que tem colocado? É vocês fazerem essa foto, fazer essa comparação, né, nesse exercício de entender, pô, na semana passada eu fiz a foto, o Ricardo pediu, e agora, pô, eu já tenho um outro olhar para fazer essa foto, né, com o que a gente viu hoje. Eu posso explorar linhas, eu posso explorar contrastes, eu posso explorar os elementos, botar em primeiro plano, ou fazer um plano geral, né. Então, o desafio está lançado aí para vocês pensarem
de que maneira vocês vão colocar as fotos. Tá bom? E se tiver dúvida, só mandar mensagem para mim. Vocês já têm meu e-mail, né? A maioria já tem e-mail, alguns pegaram meu telefone também no WhatsApp. E sexta-feira é o plantão de dúvidas, tá? Então, sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente senta aqui de novo e revê o que vocês ficaram com aquela pulguinha ainda. Pô, mas se eu fizesse assim, fizesse assado, sexta-feira eu estou aqui à disposição de vocês de novo. Tá legal? Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã a gente tem mais um encontro aí, a gente vai trabalhar mais um elemento amanhã, tá? Amanhã a gente vai trabalhar a luz, de como a gente pensa a luz. Então é legal que vocês comecem a pensar também em elementos que vocês vão poder utilizar para fazer a iluminação da foto de vocês. Tá? Vou brincar, vou usar a própria lanterna do celular, como é que eu vou manipular a foto aqui em direção da luz, tá bom? Então é isso. Obrigado a todos, então. E amanhã, 2 horas, nos vemos de novo. Obrigado, Conceição. Obrigado pelo elogio das fotos lá. Eu sou um aprendiz ainda, tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tenho que parar a gravação. Aí eu vou colocar a gravação lá no YouTube de novo, lá eu mando o link depois.